Bem-vindo ao segundo Tamborcast. Eu, João Tambor, mentor, treinador de alta performance e saúde integrativa, vou falar hoje aqui com a Juliana Lustosa, também treinadora e mentora, e a gente vai desvendar os segredos da cura energética. A cura energética é uma prática terapêutica que busca restaurar o equilíbrio e promover a saúde por meio de manipulação ou canalização da energia vital que permeia o nosso corpo e o nosso ambiente. Ela reconhece que tudo no universo é composto por energia e que a saúde depende desse fluxo livre e harmonioso dessa energia. A cura energética se baseia na ideia de que desequilíbrios e bloqueios energéticos podem levar a problemas físicos, emocionais e mentais. Ao trabalhar com essa energia, seja por meio de imposição das mãos, assim como no Reiki, técnicas de canalização e outras abordagens, os terapeutas buscam restabelecer a fluidez e o equilíbrio dos campos energéticos do corpo. Uma das principais vantagens da cura energética é que ela aborda a pessoa como um todo, considerando não apenas os sintomas físicos, mas também os aspectos emocionais e espirituais. Ela pode complementar tratamentos médicos convencionais, promovendo uma abordagem holística para a nossa saúde. Também pode ajudar a reduzir o estresse, promover o relaxamento profundo, aumentar a vitalidade e fortalecer o sistema imunológico. Além disso, muitas pessoas relatam benefícios como redução da dor, principalmente dores crônicas, melhoria no sono, aumento da clareza mental e elevação do bem-estar emocional. Eu tive uma experiência muito transformadora após o meu acidente de paraquedas, que eu tive 7 fraturas, e foi quando eu fui buscar os conhecimentos em relação à cura energética. Foi quando eu fiz o curso de Theta Healing e de terapia prânica, quando eu conheci a Juliana Lustosa. Ju, gostaria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Bom, obrigada, Tamor. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Já te conheço há um tempinho e eu sempre fico muito feliz quando eu posso compartilhar um pouquinho, né, sobre o poder da energia, eu falo. E para me apresentar, eu vou falar um pouquinho, né, do que eu faço hoje e como foi essa jornada, né? Atualmente eu trabalho como treinadora, né, comportamental, principalmente nas empresas, como mentora, daí tem individual e grupo para trabalhar principalmente esse empoderamento da mulher, né? Com homens eu faço trabalhos pontuais e ligada à energia, eu sou instrutora de terapia prânica e atendo também pontualmente, assim. Mas o que me fez chegar na energia, né? Por que eu fui buscar isso, assim? Eu sempre senti que faltava alguma coisa, né? Então eu sempre estudei muito, busquei muitas informações, muitas coisas, mas senti que faltava algo. E aí num momento da minha vida, uma amiga me falou assim, você já ouviu falar sobre cura prânica, né? Aí eu falei, já, tal. Aqui nessa cidade tem, a cidade que eu morava na época. Eu falei, não é possível, tem. E aí, resumo da história, faz efetivamente quase 8 anos aí que eu realmente, né, caí de cabeça nesse mundo de energia e conforme eu fui estudando, eu fui vendo o poder que tinha. E aí eu estava num momento muito desafiador da minha vida em várias áreas, depois a gente até pode falar um pouco mais sobre isso durante o nosso papo. Eu falei, vou testar, porque eu fui fazendo curso, mas eu não ia praticando. Daí num dado momento eu falei, não, deixa eu praticar e cuidar, né, da minha energia. E aí eu fiz um autocuidado, que eu acho que esse é uma grande sacada, né, quando a gente fala especificamente da cura prânica, que é onde eu sou mais especialista para falar. E aí eu fiz todo esse autocuidado e as coisas foram virando, assim, aí impactou meu trabalho, impactou meus relacionamentos, a minha parte financeira, enfim, várias áreas, saúde, né, também, que é um outro ponto. Impactou positivamente todas as áreas. Bom, então vocês estão assistindo esse podcast, aguenta aí que a gente vai desvendar os mistérios dessa cura energética e da energia vital, né? Então até gostaria já começando aqui, né, eu tive a oportunidade de conhecer fazendo o curso de terapia prânica, né, lá no Padme, né? Isso. Foi em 2018, não foi? 2018, faz 5 anos. Eu tive a oportunidade de também trilhar esse caminho, de entender, e hoje aplico no meu dia a dia, né, essa questão do equilíbrio energético. E
E foi num momento muito desafiador, porque eu acho que quando eu fui fazer o primeiro curso, eu ainda estava de muleta. Eu tive um acidente e eu tive 7 fraturas. A Marcela Prado, que me falou sobre a terapia prânica, o curso de terapia prânica. Eu já tinha feito o curso de Theta Healing, eu já estava nessa busca da cura energética. E eu costumo trazer muito desses conhecimentos sobre essa questão energética na mentoria, nos meus cursos, e eu falo muito da importância, que eu sempre fui muito ligado à parte física, desde pequeno, assim, atleta, esportista e tal, mas sempre curti, assim, um pouco do lado místico, que na verdade tem ciência por trás, né? Quando a gente fala de energia, a gente vai estudar um pouco também sobre física quântica, a gente vê que tudo tá ligado, né? Que tudo é energia e a maneira como cada coisa se forma são as diferentes frequências de que essa energia é manifestada. Sim. Então a gente cada vez mais aprende a importância de ter esse equilíbrio nesses 3 aspectos, né? Corpo, mente e energia. Bom, então vamos começar falando sobre os fundamentos da energia vital, que é o nosso tema principal desse Tamborcast. Vamos. Bom, assim, eu vou trazer tudo baseado na minha experiência, né? Tem várias explicações, vários pontos de vista. Eu brinco, né? Aprendi isso também dentro da cura prânica, que são os níveis de verdade. Então, assim, basicamente, tudo, quando a gente fala de fundamentos da energia vital, tudo que está vivo tem energia vital. Então, aí você fala, nossa, mas o que é energia vital, né, Ju? Eu posso falar várias formas, né? É a mesma coisa. Então, energia vital, o Ki, o Chi, o Prana, né? O Maná, é a mesma coisa. Então, uma planta tem energia vital, nós temos, um animal tem, então tudo que está vivo tem energia vital. Por que isso é tão importante? Por que é tão... isso traz tanto poder para a gente ter essa consciência? Porque a partir do momento que eu entendo isso, eu começo até a selecionar melhor, tipo, meus alimentos. O que eu vou colocar para dentro do meu corpo, já que eu estou falando, né, de corpo, mente e energia, né? Do que eu vou nutrir meu corpo? Né? Eu vou simplesmente matar a fome, né, tirar ali, saciar, ou eu vou comer algo, eu vou ingerir algo que vai me nutrir. E que vai te dar energia. E que vai me dar energia. Então, se tudo é energia, como é que eu estou me energizando? Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho básico a gente ter essa consciência. Né? Então, eu começo sempre por aí. E aí, a partir do momento, sabendo disso, eu começo a buscar recurso. Então, assim, vou expandir um pouco mais. Então, por exemplo, desde de uma água que eu bebo, né, que a gente estava falando, de um alimento, ou até mesmo onde que eu estou respirando, por exemplo, uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, né? Esse final de semana eu estava fora de São Paulo, fui para a natureza. Então, é nítida a diferença, eu faço os experimentos comigo, quando eu pratico a respiração prânica, né, que é onde a gente capta mais ar e oxigena e potencializa a nossa energia, na natureza, por exemplo, em São Paulo. É diferente. Então, assim, qual a consciência que eu estou tendo do ar que eu estou inspirando, né, e expirando? Qual a consciência que eu estou tendo da água que eu estou bebendo, do alimento que eu estou... E tudo isso vai gerando energia. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, estou muito cansado, estou sendo sugado, estou não sei o quê. O que está acontecendo? Ela está perdendo mais energia do que ela está gerando. Então, um alerta aí, né, para quem acompanha o tambor usa, né, essas dicas que ele dá, né, tem a mentoria, né, que você faz também, tem todos esses conteúdos que você traz para se conscientizar de como você está usando essa energia a seu favor. E aí, por exemplo, quando você fala de corpo, mente e energia, por exemplo, mente. Aquela brincadeira, mente, né? Então, se eu fico falando para mim, nossa, tô cansada. Nossa, eu sou uma esponja. O que eu vou fazer? Essa energia vai começar a ficar em mim, né? Então, a energia vital, ela tem que ser aproveitada ao máximo. E às vezes a gente não se dá conta disso e acaba desperdiçando tempo e energia, né? Engraçado você falar você fez um movimento, eu também uso muito isso, a gente fala mente, né? Sim. E é interessante porque aqui a gente tá aponta o cérebro quando a gente está referindo à mente, né? Sim. E o cérebro, de certa forma, ele está no corpo físico e a mente já entra no como se fosse o software que está rodando. Sim. Além do cérebro, né? O nosso corpo armazena muita informação. E essa informação, ela é uma informação bioquímica, uma informação através
da energia também, então Sim. as frequências a qual essa energia se manifesta no nosso corpo. Né? Então, tipo, a postura, o corpo, as tensões que a gente guarda nos músculos, enfim, nos glândulos, a gente tem, né, uma certa forma de informação. Sim. E essa questão de tipo, o pensamento. Então, se eu tô ali fazendo palavras de autoafirmação, de empoderamento, palavras positivas, vai gerar uma certa frequência. Sim. Né? Vai gerar um certo fluxo de energia. Ao passo que se eu começo a ter o foco no problema, na reclamação, inclusive para quem ainda não está acostumado ainda com os meus conteúdos, esse acidente que eu comentei com você, eu relaciono muito a causa de eu estar aqui falando com você, de eu estar vivo aqui, de eu ter ido buscar a cura energética para me recuperar, acelerar meu processo de cura. Eu eu tenho certeza que uma das razões que eu não morri ou que eu não fui gravemente, né, ter ficado tetraplégico, uma coisa assim, foi por essa questão que eu já vinha há anos trabalhando o meu mindset, voltando com foco no resultado. Então, por uma questão energética, eu consegui ali canalizar toda a minha ação física de acordo com como a minha energia fluía, né, com foco no resultado, para em milésimos de segundos, em vez de sofrer um impacto grave, eu consegui fazer uma manobra e me salvar. Embora eu tenha saído com 7 fraturas, mas eu não saí sem um arranhão, literalmente falando. Eu saí, deu uma porradinha forte, né? Quebrou 7 ossos. Mas eu não abri o meu corpo físico. Né? Não precisei de cirurgia. E um mês depois eu já estava lá dirigindo e fazendo o curso de terapia prânica. 2 meses depois eu já estava voando no túnel de vento. 4 meses depois eu já estava saltando e estava assim, e tudo começa a fluir, né? Como você mesmo mencionou no início. A parte financeira, as realizações, né? Os relacionamentos, a saúde. Impacta em todas as áreas da vida. É isso mesmo. Mas como que foi para você, assim, o que te levou até a terapia prânica, especificamente falando? Então, essa época, assim, eu já conhecia, né, a cura prânica, a terapia prânica. Eu fazia, na verdade, uma massagem com a mulher que ela falou que fazia terapia prânica. Aí, quando essa minha amiga me falou, né, isso foi em 2016, eu falei, vou lá. Eu achei que era uma massagem, porque como essa outra que fazia já há muitos anos em mim, daí quando eu cheguei lá eu vi que ela não encostava, né, em mim. Aí então eu falei, nossa, mas explica mais. Das mãos, daí, porque uma coisa legal para as pessoas saberem é que cura prânica não tem toque. Então, até um passo antes, né? Eu falo assim que a cura prânica é assim, a medicina tradicional, ela cuida do corpo físico, né? E a cura prânica, ela cuida do corpo de energia. Então, por isso que não precisa ter toque. Porque, né, por exemplo, tô com um problema na mão, ele vai cuidar a energia da minha mão, então eu não preciso tocar na mão. Então, quando eu passei pela sessão lá com essa... No fim, depois ela foi até minha instrutora de curso básico, a Jéssica, eu achei muito curioso, porque eu tava achando que ia chegar lá e ela ia fazer uma massagem. E aí... eu falei, nossa, saí de lá muito bem. E era uma fase que eu tava bem complicada na minha vida. Tinha muitas coisas acontecendo. E aí, quando ela fez em mim, eu participei de uma meditação, que é a meditação do Vesak, né? Que é a lua cheia em touro, é muito forte e tal. E eu falei, nossa, quando é o próximo curso básico? Né, que ela tinha me explicado como funcionava. Aí era tipo 2 semanas depois. E aí eu fui fazer o curso básico. E aí, durante o curso básico, que são 2 dias... eu tive muitos insights, assim, parece que desbloqueou minha mente e aí caía fichas, assim, e algumas delas, né, algumas que eu posso compartilhar foi, primeiro, que eu falei, nossa, quanta coisa que eu aprendi em 2 dias, assim, que eu já tinha feito inúmeros cursos, mas era muito simples e fácil de ser praticado, né, não era nada muito complexo. Exige disciplina, óbvio, né? Como alta performance que você fala, exige disciplina, então não tem jeito. Qualquer resultado que a gente queira, realmente a gente tem que se dedicar. Mas aí o que me fez continuar mais e dedicar muito foi que eu vi que tinha os outros cursos, então tinha o avançado, que era a parte física, o psico, que daí era o que me encantou e que eu sou apaixonada até hoje, tanto que a maioria dos casos que eu atendo é psico. Né, que é a parte que trabalha depressão, síndrome do pânico, ansiedade, estresse, tendência suicida, porque eu vejo assim que é a parte que às vezes acaba sendo mais impactante para a pessoa, porque às vezes ela tá com uma questão física, ela até vai saindo daquilo, mas quando é psicológico é muito mais desafiador. Então, geralmente eu não atendo muito, mas os casos que eu atendo são psico, né? E aí, quando eu cheguei no psico,
eu entendi muitas coisas, porque eu já trabalhava com coach, já trabalhava com mentorias, então eu falei, nossa, eu vou juntar isso, né, no meu trabalho. E eu fiz vários experimentos com alguns pacientes, com alguns clientes, e o resultado foi muito rápido, assim, porque a gente trabalhava a parte cognitiva, a parte mental, né, toda a parte ali do coach de mentoria, programação neurolinguística, enfim, várias ferramentas, mas aí quando você joga a parte energética, aí você é exponencial. É mais do que a cereja do bolo, né? Porque na verdade é o que está a base, né, da manifestação física, seja do corpo ou dos pensamentos ali, né? É até legal você falar isso, né? Porque esses dias eu ouvi uma frase que fala assim, né? A nossa sociedade hoje está muito no ver para crer. Precisa ver para crer. E não é assim que funciona. É crer para ver. Boa. É ao contrário. Boa. Vou até anotar essa aqui, que eu adorei essa frase. E aí, o que Ver para ver. Ver para crer. Por que acontece? Ver para ver. Não, desculpa. Crer para ver. Crer para ver. A gente normalmente fala, eu preciso ver para crer. O comum, né? O senso comum é esse. Mas o real, como é que a gente materializa as coisas, é crer para ver. Por isso que a energia ela é tão importante. Como a gente não vê a energia, né? A menos alguns clarividentes aí que têm essa habilidade, ou que desenvolveram, a gente fica assim, mas não é possível. E aí, só voltando aqui, né, porque eu estava falando, quando eu comecei a fazer, eu fui fazendo e fui vendo alguns benefícios, mas eu ainda não praticava diligente em mim. Aí eu tive vários problemas mesmo, de relacionamentos, financeiro, de trabalho, de saúde, não muito grave, mas teve um dia que eu estava em casa do nada e travei a coluna, assim. Aí eu falei, tem alguma coisa errada na minha energia. E nesse período aí você já tinha... Já tinha feito a cura prânica, mas eu não estava praticando tanto. Daí eu falei, vou começar a praticar. E eu tinha até esquecido desse lance da coluna, porque agora você perguntou, eu lembrei agora, fisicamente eu tive isso. E aí eu comecei a praticar mesmo. Eu falei, então eu vou meditar diariamente, vou fazer a cura preventiva. E comecei a fazer. E aí, lógico, né, como tudo na vida, não é do dia para a noite. Então você tem que praticar e ter paciência, que isso é uma das coisas que o mestre Shokoku Sui, que é Constância e paciência. Constância e paciência. Ele fala que a gente tem que ter 4 comportamentos: disciplina, persistência, perseverança e paciência. Ele fala isso, né, o mestre Shoa. Então eu falei, vou fazer isso. E aí eu fui fazendo e fui tomando decisões alinhada com o que eu ia sentindo, mas sempre praticando. E aí a minha vida realmente foi mudando, assim, foi melhorando mesmo. E aí eu falei, quero que mais pessoas façam. E aí eu comecei a avisar os amigos, né? Então, enfim, a maioria dos meus amigos fizeram os cursos porque eles viram o que estava acontecendo na minha vida. Porque no começo eu falava, mas aí depois eu parei de falar. E começou a crer e agir, né, dentro da tua crença ali. Sim. E aí começou a manifestar os resultados. Começaram a se manifestar. E uma coisa também que eu acho muito, muito importante de falar, né? E o mestre Shoa, ele fala isso, que é assim: não acredite em tudo que eu tô falando. Não acredite nisso como uma crença, né? Acredite, experimente, né? Pegue o conhecimento, mas experimente. Então, mas eu não tô sentindo a energia lá. Você vai lá aprender a sentir a energia. Eu não tô sentindo. Tudo bem, mas a técnica é a mesma. Então, pratica a técnica. E teve várias vezes que eu não tava sentindo a energia, mas eu praticava. E aí eu vi o resultado. Então, só para as pessoas terem ideia de algo palpável, né? Eu tava com uma questão profissional super desafiadora. Eu acabei... Aí, por conta dessa questão profissional, né, de sociedade, essas coisas todas, eu criei uma dívida gigantesca, né? E aí... também estava num relacionamento super conturbado. Então, depois que eu consegui colocar cada coisa no seu lugar, resolvi relacionamento, resolvi não sei o quê, foquei no meu trabalho, e aí eu fui conseguindo. E aí coloquei um prazo e constância. E aí, depois de quase um ano e pouquinho, eu tinha conseguido resolver tudo. Acho que deu um pouco mais de um ano, assim, exatamente. Mas aí eu consegui resolver. Então, por isso que, para mim, quando eu me dei um clique para ensinar, né, para dar aula, para ser instrutora, foi por conta da minha história, assim, porque eu tinha praticado e eu já tinha feito muitas coisas, muitos cursos, assim, sabe? E eu falei, não, a energia realmente tem um diferencial. Então, hoje, tudo que eu vou fazer, eu sempre vejo a parte energética antes. Procura sentir, né? A gente fala ver, né? Tipo, a gente procura sentir, né? Mais a parte energética.
Por falar nisso, até a gente está conversando ali antes, né, nos bastidores. Sim. A gente tá falando isso, porque as pessoas às vezes têm dúvidas em relação a ação, né, que a gente já explicou, né, é parecido com o reiki, que tem a sua, né, utilização das mãos, os movimentos das mãos e tal. Uma ação prática, por exemplo, em relação à alimentação, né? É uma coisa que antes de ir na terapia prânica, eu já sentia isso quando eu ia comer. Uma coisa é você comer a comida da sua mãe, que é praticada com todo carinho. E a minha mãe, ela faz uma coisa que eu acompanho ela às vezes assim, eu vou na feira. Então, do momento que ela vai lá, ela gosta de fazer um doce de banana caseiro, com rapadura e tal. E então, do momento que ela escolhe a banana na feira, até que ela fica lá horas para virar tipo um brigadeiro de banana, aquilo ali, ela vai botando carinho ali, porque ela tá fazendo para me agradar, não tá fazendo só para comer o doce de banana. Então, quando eu como aquilo, é como se eu estivesse alimentando, não do doce de banana, mas da energia que foi colocada desde a seleção do alimento até me servir ali. E às vezes você vai comer em alguns lugares que as pessoas jogam literalmente a comida no prato para te servir, né? Sim. Então, eu consigo sentir isso. O que você faz em relação a essa questão de limpeza, né, vamos colocar assim, energética dos alimentos, da água, por exemplo? Tem várias técnicas por aí, né? Mas na cura prânica especificamente, a gente aprende a limpeza e a energização. São 2 princípios que quando as pessoas fazem o curso, elas aprendem, como você aprendeu, né? E aí, eu particularmente, eu limpo tudo que eu vou comer. Então, exatamente pelo que você falou, porque, por exemplo, às vezes, só para as pessoas terem ideia, né? Pensa desde a semente até chegar no seu prato, aquele alimento. Então, quem plantou, quem colheu, quem transportou, né? Quem comprou lá no Ceasa, que seja, né? E aí foi lá preparar, e aí a pessoa que estava preparando brigou com o esposo, com a esposa naquele dia, e aí chegou aquele alimento no seu prato. Então, você não sabe qual é a energia que está ali. Então, por via das dúvidas, eu sempre limpo, né, com a técnica da cura prânica e energizo. Então, quando eu vou colocar algo, né, quando eu vou comer algo, ele tem uma energia diferente. E aí, às vezes, você tem menos vontade de comer. Por exemplo, nessa época que eu tinha um desafio aí, eu tava com uma compulsão alimentar. Então, o que eu fazia? Além de fazer psico em mim, para trabalhar meu psicológico para diminuir a compulsão, eu limpava o alimento, né, para tirar também ali coisas que não iam somar, energias que não iam somar, e aí eu acabei emagrecendo também. Eu tava 15 quilos acima do meu peso. Também depois foi um processo, tanto que meu nutricionista foi fazer os cursos, porque ele ficou impressionado com o meu resultado. Deixa eu ver se eu entendi. Você comia praticamente a mesma coisa, a mesma quantidade, a única coisa que mudou foi a limpeza energética e aí você diminuiu o peso. Não, eu diminuí um pouco também a quantidade. Eu mudei também, mas além de mudar a alimentação, eu fazia muito mais a parte energética. E aí, e mesmo depois que eu passei, porque eu fiz uma dieta um tempo, né, tal, depois eu mantive algumas coisas. Mas mesmo sem estar em dieta, assim, sem estar num programa de alimentação, eu limpo sempre que eu como. Porque, por exemplo, vamos supor, eu não tenho o hábito de... Eu diminuí muito, por exemplo, o glúten, açúcar, eu quase não como isso, leite, eu não bebo. Mas, por exemplo, às vezes eu vou em algum lugar e vou comer um bolo. Então, eu limpo a energia daquele bolo, eu tiro ali o glúten, tem várias coisas que energeticamente eu posso fazer. Então, eu vou comer aquilo que tô ali, né? Mas não me afeta fisicamente. Apesar do possível desequilíbrio bioquímico que aquele alimento vai ter, pelo menos ele não vai ter o desequilíbrio energético, né? E comprovadamente, eu emagreci fazendo isso. Então, é muito legal isso, porque o meu nutricionista, quando ele viu, ele foi tirar minhas medidas, ele falou assim, Ju, beleza, né? Tem a parte que você fez realmente disciplinada da alimentação, mas tá muito acima do esperado. Daí eu contei pra ele, vou te contar um segredo. Aí contei pra ele o que era. Daí ele falou, caramba. Então, por exemplo, eu tirava, mesmo sendo alimentos menos calóricos, ainda assim eu tirava gordura, tirava açúcar, tirava tudo que pudesse me engordar. E aí, por isso que a minha medida diminuiu tanto. Então, assim, só pra resumir, né? Respondendo, gente, dá pra limpar, dá pra energizar e principalmente a consciência daquilo que você tá colocando pra dentro do seu corpo. A pergunta que eu faço é, me nutre? Isso tá me nutrindo ou tá só me alimentando? E aí, dica básica, não sei se você já viu isso, que eu brinco. Pessoal, mas o que eu faço? Eu falei, básico, descasca menos e desembala mais. Essa é a minha, a minha Tem uma frase. nutricionista, a Fernanda Macuco,
porque também ela defende a comida de verdade, né? Então, ela é nutrição de comida de verdade. Então, ela sempre fala isso também, que ela é paraquedista também. Ela, inclusive, tem curso online também sobre nutrição de alimentação de verdade. Então, é desembalar mais e descascar mais, exatamente. Inclusive, até em algumas linhas da macrobiótica, eles falam para comer coisas com casca, né? Sim. Até, não, tipo inhame com casca, tipo muitas frutas, né? De preferência orgânico, obviamente, Sim. porque daí não tem a, né, possibilidade de ter o agrotóxico e, obviamente, adicionando essa questão de limpeza energética. Na mentoria que eu ofereço, tem uma parte que fala sobre o que nos define. E dentro do que nos define, tem a parte de como a gente se nutre, como, quando, né? O que, como e quando. E não só a questão de nutrir a parte orgânica, mas nutrir os pensamentos, né? Nutrir nossa energia. Então, realmente entra toda essa questão de realmente respeitar o que você está colocando para dentro de você. Assistindo, ouvindo, né? Entra muita questão do ambiente onde você se expõe também, né? Porque quer queira, quer não, mesmo se estiver ali, alguém falando palavrão perto de você, ou tipo um filme muito violento, né? Alguma coisa assim, teu cérebro vai estar se nutrindo daquilo também. Sim. Um ritual que eu coloco, e isso já até no curso de 21 dias que a gente tem, que é ao vivo em alta performance, a principal coisa que eu coloco ali de importância, que é uma ação simples e prática, é agradecer, fazer a prática da gratidão antes de comer. Então, o simples fato de você agradecer, e geralmente o que eu faço, isso daí é uma questão mais pessoal, eu visualizo, quando você estava falando, eu fui lembrando, né, desde a semente. Então, eu primeiro agradeço o planeta. Né? Então, a abundância do planeta de prover frutas, vegetais, então mesmo até eu evito comer carne, né? Eu sou plant-based. Então, eu como carne, mas é 20% da minha alimentação. Geralmente eu procuro, né, tipo, 80% do que eu como é frutas e vegetais. E aí, e principalmente quando às vezes eu vou comer um bichinho, né, um peixinho, uma coisa assim, eu agradeço pela existência, tá? Então procuro visualizar e agradecer e sentir gratidão mesmo pela, né, desde todo o processo. Então, planeta que proveu, quem plantou, quem colheu, quem transportou, quem vendeu, quem preparou até chegar ali na minha frente. E aí uma coisa que eu coloco, que eu acho que é muito interessante, eu faço também a limpeza, não vou ali... Eu no comecinho eu fazia muito, né? O movimento com as mãos, né? Pra, tipo, limpar. Depois eu comecei só visualmente mesmo, né? Tá. Então eu tô ali, e às vezes eu faço no coletivo. Então se eu tô sentado ali para jantar com várias pessoas, além de limpar a minha comida, eu limpo da mesa inteira, sabe? Faço ali... Então, assim, visualmente eu faço ali essa limpeza energética, agradeço. E aí uma questão muito interessante, que aí entra um pouco de PNL também, né, do poder da autoafirmação, né, que é agradecer no futuro, como se já tivesse acontecido. Então eu já agradeço pela parte gastrointestinal, pela digestão fácil e por aquele alimento estar nutrindo todas as células do meu corpo, né, estar revigorando toda a minha parte celular, né, e tá trazendo boas energias pro meu corpo. Então a gratidão do futuro, do né? futuro. Então eu agradeço que tá ali e agradeço também que vai ser, né, vai nutrir bem, se tiver algo. Aí entra um pouco também do Theta Healing, que também é uma forma de cura energética, mas entra muito também a parte de reprogramação mental, de auto-hipnose, junto com a questão energética. E aí eu coloco, né, que se houver, né, então a gente faz muito, meio xamânico até, se houver, né, um glúten, uma lactose, qualquer coisa que possa fazer mal, né, energeticamente, que seja enviado para a luz do Criador. Então, de certa forma, você faz uma alquimia ali da energia, do que mesmo. Pode ser que não, né, não faça, te tire do equilíbrio e você consegue realmente ter uma boa nutrição ali. Eu acho que esse ponto, assim, é tão importante, porque eu sempre que eu tenho a possibilidade de falar, eu gosto de reforçar, que é a consciência daquilo, escolher com consciência. Por exemplo, às vezes eu vou comer alguma coisa que não é tão nutritivo, vou comer, mas eu tenho consciência, isso aqui que eu tô comendo não é tão nutritivo. Nesse momento, ok, beleza. Mas é isso, 80% da minha alimentação, eu tenho bastante consciência dela, assim, por exemplo, hoje eu tenho cozinhado mais, então eu compro coisas orgânicas, chega lá na minha casa, essa semana tá para chegar já, e aí vem uma cesta, isso é muito legal, é uma experiência nova que eu tô vivendo há um tempo, que você não sabe o que vai chegar,
São coisas orgânicas e da época. Olha. Então, por que isso é legal? Porque o nosso corpo, ele tá acostumado com isso, né? Historicamente, lá ancestralmente falando. Então, pensa assim, se tá na época de comer inhame, por exemplo, o inhame geralmente, isso para o pessoal é uma dica. Ele vai estar mais barato na feira. Mas aí a pessoa quer comer, por exemplo, mandioca, que não é a época da mandioca, que tá 10 vezes mais cara. Então, uma dica para você saber do que é época, vai estar mais barato no mercado. Então, vamos supor, o que chega na cesta orgânica são coisas da época e sempre, a gente nunca sabe o que vem. Você coloca lá o que você não gosta realmente, quais são suas preferências. Então, quando eles montam a sua cesta... Eu quero essa dica aí, depois vou te passar. Muito legal isso. E aí, o que eu tenho feito com isso? Eu tenho experimentado novos sabores, porque às vezes vem coisa que eu nem sei o que é. Daí eu vou lá, isso, tá, beleza. Entendeu? E aí é interessante que além de comer mais saudável, mais barato. Mais barato. É verdade. E assim, e diversificado. Então, por exemplo, porque se a gente vai fazer compra, geralmente a gente tem a tendência a comprar as mesmas coisas, porque a gente gosta daquilo. São poucas pessoas que vão falar, não, beleza, eu gosto de banana, vou comprar, mas vou comprar uma outra fruta que eu não tô acostumada. Poucas pessoas fazem isso, né? Na saúde integrativa, a gente tem a parte da biorressonância também, que fala muito sobre a frequência de tudo que a gente come, né? Então, a gente geralmente usa um aurímetro, não sei se você conhece muito essa técnica. Que vai medindo, né? Você tem aí, mistura um pouco das técnicas de homeopatia, né? Onde você coloca a frequência de tais alimentos no líquido ali, e através do aurímetro você vê se aquilo tá ressoante ou dissoante com você. Tá. E geralmente, se você come uma coisa por muito tempo, a mesma coisa, aquilo passa a ser dissoante, ele passa a não ressoar, dissoante, né? Não está ressonante com você. Tá. Então, isso é bom, porque aí você tem uma variedade na alimentação, ou seja, você dá uma trégua para o seu sistema ali, né? E mudando um pouco de quando em quando. Bem interessante isso daí. Me lembrou também de um restaurante que eu ia muito, uma época eu morei fora do Brasil, fiquei 12 anos, né? E na Califórnia tem muitas opções tem gente que fala, vou para os Estados Unidos e que engorda. É mentira esse negócio, tá? Tem muita junk food, tem, né? É bem barato, tem muito. Mas, e principalmente em alguns estados, como na Califórnia, tem muita opção de comer orgânico, né? Comida orgânica, comida vegetariana e tal. E tinha um restaurante lá que era assim, eles eram sazonais. Então, o cardápio era de acordo com o que tinha de abundante na época, do que era da época. E aí você tinha lá, né, sei lá, spring, né, fall, summer, né, winter, e aí tava o cardápio das estações do ano. Então, se eu queria comer um prato que era tradicional deles lá, numa época que não tinha, não tinha. Não ia ter. Só ia ter a combinação e não tinha carne, né, era tudo vegano. Tinha um hambúrguer que eles faziam que era maravilhoso. Você te olhava assim e falava, não, mentira, que não é de carne isso. Muito bom. E eu acho muito legal isso, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui em 2014 fazer, só um parênteses aqui, um curso com o Tony Robbins, né? E aí, quando eu fui, o pessoal falava esse negócio dos Estados Unidos, né, tal. E nesse curso, o Tony, ele explica uma parte da alimentação. E o Tony, naquela época, não conhecia cura prânica. Agora, ele também pratica cura prânica. Pratica meditação, enfim, depois eu falo mais sobre isso. E aí, eu fui com um grupo, umas amigas muito legais, elas levavam brasileiros, né, a Tami e a Laura, e aí elas levavam a gente um dia antes no mercado, naquele Whole Foods, e a gente levava, então só pra você ter ideia, o que a gente comia durante o treinamento? Sempre coisas cruas, então era cenoura, pepino, coisas de preferências cruas, água de coco, né, aí água com limão, então coisas que ia alcalinizar, ia dar energia pra gente, por quê? 14 horas de treinamento. Você saía do hotel tipo 8 da manhã e chegava quase 1, 2 horas da manhã do dia seguinte. A dieta raw food, né, que é a dieta da comida crua, é muito interessante. Eu fiz uma época lá é mais... no Brasil eu vejo poucas pessoas praticando esse tipo de alimentação, de dieta, né? Sim. E tem certas controvérsias. E eu lembro que o que eu aprendi, ainda aplico hoje, que eu trouxe desse período aí, que é a comida viva, né? Então, é você colocar os grãos para germinar. Ah, você faz isso? Então às vezes, dependendo, né, quando eu tenho tempo, eu faço. Então, o que
que eu comi que até hoje, tipo, eu adoro isso aí, é a semente de girassol, né? Então você coloca a semente de girassol para germinar, ela fica aquele brotinho e diz que potencializa assim muito o poder nutricional e energético, porque você está comendo uma comida viva, viva e crua, né? Sim. Então você pega ali a sementinha quando começa a brotar e aí faz ali o mix de salada com broto. Com os brotos, Que legal. Nossa, é muito bom isso. Bom, vamos partir para o bloco 2 aqui, senão nossa conversa vai durar 3 horas. Né? Aí se já começa o primeiro bloco, a gente leva 1 hora. Né? Bom, vamos falar um pouco então sobre as diferentes técnicas, né? Como que a gente identifica, por exemplo, um desequilíbrio energético, né? Você conseguiu, mas quando você está na atuação profissional, por exemplo, né? E quais são os princípios básicos, né, no caso da cura prânica, para equilibrar novamente, né, e gerar saúde, promover saúde e bem-estar? Eu trabalho, geralmente, como é que a gente identifica que tem uma questão aí energética, um desequilíbrio? Eu vou ser um pouco redundante, mas é basicamente o que aconteceu comigo. Você vai identificar. Em geral, são esses problemas. Ou saúde, é isso, a pessoa tem dor de cabeça recorrente, gastrite recorrente, sei lá, enxaqueca recorrente. Dores crônicas. Ou tipo aquele lance que a pessoa vai lá, trabalha e não vê resultado. Às vezes, tipo, a prosperidade não flui ela. Então, tipo, eu sempre falo, saúde, alguma coisa que você está repetindo muito e não sara, é um sintoma. Financeiro, então, tô com problema financeiro. Alguma questão da sua energia não tá legal. Tem outras coisas, mas tem a parte energética, aí isso mexe com crenças também. A parte de relacionamentos, sempre tem problema de relacionamento, E eu não tô falando só relacionamentos amorosos, afetivos, tô falando qualquer tipo de relacionamento, tá? Tem gente que é campeã nisso. E a parte profissional, né? Aquilo, a pessoa mudou de trabalho, faz 1 mês, já não gostou, vai para outro, aquela coisa toda. Então, essas são as principais evidências, né? E aí, como é que a gente trabalha isso? Primeiro, eu falo que a base de tudo é a consciência. Então, na cura prânica, especificamente, a gente vai trabalhar a energia. Mas, além de trabalhar a energia, a gente trabalha, por exemplo, construção de caráter. Que a gente trabalha 3 virtudes, né? Que é a bondade amorosa e não ferir, generosidade e não roubar e honestidade e não mentir. Por quê? Beleza. Usando o princípio da cura prânica, eu vou fazer a cura lá nos centros de energia da pessoa, nos chakras, e vou harmonizar, vou equilibrar. Beleza, tô fazendo esse tratamento, a pessoa tá melhorando. Só que se ela não mudar as posturas dela, por isso que entra a construção de caráter, ela vai continuar criando aquele problema. Então eu vou dar um exemplo prático. A pessoa vive com dor de garganta, tá? Aí você faz a cura na pessoa, ela melhora, daqui a pouco volta a dor de garganta, enfim. Uma das coisas que pode causar isso é o hábito de mentir, o hábito de falar palavrão. Então, por que a honestidade e não mentir é importante? Porque quando você faz isso, você para de sujar, por exemplo, o chakra da garganta. A pessoa que tem muita infecção urinária. Vou dar 2 exemplos só que é bem comum, tá? Infecção urinária tem a ver com a parte aqui dos órgãos sexuais. Dos órgãos sexuais. Crenças sobre sexo, né? Ou, às vezes, julgamento e crítica dos outros. Isso vai sujando esse centro de energia, né? A pessoa não consegue perdoar o outro. Tem outras questões? Tem, mas afeta o sexual. Por quê? Porque é relacionamento. Tá? Então, só 2 exemplos básicos aí, dor de garganta e infecção urinária. Os relacionamentos têm muito a ver também com o chakra cardíaco, não tem? Ou o plexo solar? Na verdade, tudo vai ter a ver com o plexo, porque o plexo ele é o centro de tudo, né? Então, por exemplo, um dos chakras que a gente fala, pessoal, cuida muito, é o plexo solar, porque como ele é o centro, se eu, por exemplo, limpo ele todos os dias, eu posso passar por uma situação estressante, mas eu não vou ter aquele ataque que eu teria. Por quê? Porque ele tá limpinho. Então, se chegou uma sujeirinha, ele não vai explodir. Por que as pessoas acabam explodindo muito? Porque o chakra já tá cheio. Aí sabe aquela gota d'água que a gente brinca? Aí alguém te fechou no trânsito. Putz, aí você briga. Por quê? Porque foi aquela gota d'água. Então, resumindo, dentro da cura prânica, o que a gente fala, o que a gente recomenda é meditar regularmente, de preferência todos os dias, né? A meditação dos corações gêmeos, que a gente pratica, e fazer a cura dos chakras.
Só fazer um parênteses aqui, para quem não sabe, né? Quando a gente fala de coração gêmeos, a gente está falando do chakra cardíaco e do coronário. Isso. Né? E aí há um equilíbrio energético entre esses dois chakras, por isso que chama coração gêmeos. Coração gêmeos. É isso mesmo. E então, assim, essa é a base, porque até continuando a sua explicação da meditação, que eu acho muito legal, quando a gente faz na verdade, a gente faz uma alquimia, né? Entre o coração aqui, que é esse coração que cuida dos humanos, humanos não, das pessoas que estão ao nosso redor, e das pessoas, esse coração universal que é a coroa é o amor pelas pessoas que estão longe da gente. Então, sabe, quem está lá na África, em outro país, e a gente pode... até que não está mais encarnado. Até que não está mais. Mas é o amor pelo todo, universal. Então, quando a gente medita todos os dias, essa meditação, por exemplo, você vai equilibrando naturalmente todos os chakras e também tem um processo de cura, porque ele também faz um processo de limpeza. Então, por isso que eu sou uma defensora, né? Eu faço grupos aí das pessoas meditarem todos os dias e eu pratico todos os dias, porque é nítida a diferença. E aí o que acontece? Os nossos chakras, eles ficam fortalecidos. Então, a gente fica menos doente. A gente, consequentemente, tem menos esses problemas aí que eu acabei de falar. Sim. Tá? Então, essa é a base de cura e de construção de caráter. Então, a gente sempre trabalha esses dois pontos. E é interessante como você une todo o seu conhecimento, assim como eu também na parte do coaching, né? Porque Sim. a gente tem ali a parte da programação neurolinguística, que eu gosto de falar, que é como se fosse o código HTML. Sim. Você tem o coaching, que a gente entra com várias ferramentas, né? Que são construídas através da PNL também. Uhum. E colocando isso em prática para poder alinhar a frequência que está sendo gerada pelo pensamento. Então, se a pessoa muda a força de caráter dela, ela muda a maneira como ela pensa, ela muda a maneira como ela pensa, ela muda a frequência que ela está emitindo ali naquela constância, né? Sim. E é legal que quando você fala da questão de mentir, me vem muito um pouco do conhecimento do HeartMath, que é a coerência cardíaca. Sim. Que não deixa de ser também esse alinhamento, né? Porque quando a gente fala de coerência cardíaca, a gente está alinhando a frequência do pensamento com a frequência cardíaca. Sim. Né? Então, também não deixa de ser, de uma certa forma, o que acontece energeticamente, só que eletromagneticamente falando. Eu acho lindo, eu conheço a Rô lá do HeartMath, ela me explicou, né, como funciona. Eu nunca fiz, mas ela me explicou e é muito parecido, assim. Eu sou muito amigo que era sócia dela, a Juliana, que é a sua, né, a Juliana Sé, é minha alma gêmea, e a gente já... Né, a gente morou junto lá fora nos Estados Unidos, é paraquedista também. Eu fiz os cursos com a Rô e com a Ju. Né, lá. Que legal. Acho que mudou muito. Então, acho que dois cursos, obviamente, que, né, o curso de coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, de PNL, pela ACT, mas o HeartMath e o curso no Padme foram, assim, vertentes de água, né? Tipo, foi grandes aprendizados na vida. Essa questão que você falou, só para também para fechar, por que eu gosto tanto de trazer essa questão da construção de caráter? Porque o Maestro falava que tudo na vida é o yin e o yang. Então, o que eu preciso começar a fazer e o que eu preciso parar de fazer. Boa. Então, por exemplo, eu preciso começar a fazer a cura, um exemplo, né? Então, vai ajudar a acelerar o processo. Eu vou limpar os chakras. Vamos colocar um exemplo prático. A pessoa tem hipertensão, um caso que já aconteceu. Tem hipertensão. Então, o tratamento lá são 3 meses, 3 vezes por semana. Beleza. Então, você vai fazer. Só que não é só isso. Tem um padrão. Então, quando você vai trabalhando junto com a pessoa, essa construção de caráter, ela vai mudando também, porque tem um padrão de estresse, que daí o que acontece? Ele potencializa, né, o estresse no plexo, aí ele vai para outros chakras, e aí ele expande os chakras, e por isso que dá hipertensão. Então, não adianta ele ficar tomando só medicamento a vida inteira. Um caso real, eu tenho um irmão que ele é transplantado renal. Ele teria que tomar medicação o resto da vida. Ele fez o tratamento e foram 3 meses, eu acho, ele parou de tomar medicação. É mesmo. Tratamento pela cura prânica. Pela cura prânica. Então, assim, tem outros casos, mas só para vocês terem ideia disso, né? Então, assim, e lógico, gente, tem aí é só no curso, né? Porque daí entra a parte kármica, entra outras coisas, né? Então, a cura, eu sempre falo que é uma combinação de vários fatores. E uma coisa essencial de falar é que a cura prânica, ela não substitui a medicina tradicional, ela é complementar. Sim. Então, por exemplo, você, quando se acidentou, você ia ao médico, tinha toda a parte física que você fazia, mas você trabalhou a parte energética. Sim. E é por isso que eu sou uma defensora de levar a cura prânica para alguns lugares. Por exemplo,
Esporte. Imagina agora a Copa do Mundo que, né, enfim, rolou aí feminina. Aí a pessoa, um atleta tem uma contusão. Se ele tem alguém experiente em cura prânica, algo que ela se recuperaria em uma semana, ela se recupera às vezes até em 2 dias. Eu acho interessante, você até me fez lembrar aqui uma coisa que eu gostei muito de ouvir e que o mestre Kokushu prega, né? Deixou como mensagem que o mundo seria um lugar melhor para se ver se pelo menos houvesse um terapeuta prânico em cada família. Né? Então, se tivesse um terapeuta prânico em cada, ou alguém que saiba lidar com essa questão do equilíbrio energético, né? Com o fluxo harmonioso da energia. Em cada local, né? Em cada família, em cada local, no esporte, no trabalho, no mundo corporativo. Eu acho extremamente importante, principalmente quando a gente fala de prosperidade, de, né, abundância financeira. Se você tem, às vezes tem a empresa que está toda certinha, funcionando dentro, né, do mundo físico, mas tem um bloqueio de energia por algum motivo, não vai para frente. Só para as pessoas terem ideia, eu falo, né? Esporte, já dei esse exemplo. Hospitais, porque tanto para os profissionais que trabalham lá, então imagina, todo mundo, enfermeiros, médicos, né? Toda aquela equipe, e consequentemente para os pacientes, isso já seria um ganho absurdo. Escolas, né? A conscientização. Imagina os professores meditando, se fortalecendo, porque para lidar hoje com essa geração, eu acompanho um pouco, faço alguns trabalhos na parte de educação e está muito desafiador. Então, pelo menos para os professores terem essa saúde mental, ter esse equilíbrio e aí, consequentemente, expandir. E uma que eu sou defensora e depois que o Tony Robbins começou também a fazer isso, me fortaleceu muito, é o mundo corporativo. Né? Porque, assim, a gente sabe, o Brasil é recorde em casos, né, de burnout, em casos de problemas aí de saúde mental. Então, quando a gente trabalha a energia, né, e aí tem várias ferramentas, tem a meditação, tem a parte da cura mesmo, mas enfim, às vezes só a conscientização, às vezes fazer uma palestra, mostrar para as pessoas, por exemplo, as posturas de construção de caráter. Eu não tô falando que a pessoa é sem caráter, mas eu tô mostrando para ela que, por exemplo, aquela mentirinha em que ela fala assim pro filho, fala que a mamãe não tá, fala que o papai não tá. A falta de coerência. A falta de coerência. Às vezes a gente fala muito em mentir para o outro, né? Vem a primeira ideia. Sim. Mas a mentir para si mesmo, eu acho que é pior até do que mentir para o outro. Já diria a música, né? É sempre a pior mentira, né? Porque se você fala algo e faz algo diferente, está faltando coerência, ou seja, você está criando um próprio bloqueio energético nas suas ações, no seu pensamento, no que você pensa, que você espera e como você age. Sim. Né? Se não está coerente, você está mentindo para você mesmo, né? E aí você não vai... pensamentos. E aí você não vai ser feliz nunca, né? Porque eu brinco que tem vários conceitos, eu não vou entrar nisso, mas vários conceitos sobre felicidade. Para mim, o mais simples e que faz muito sentido para mim é você pensar, falar e fazer aquilo que você acredita. Aí você vai ser feliz. Mais uma para escrever. Aguenta aí, turma. Que isso aí. Vou repetir. Felicidade. Você pensar, falar e fazer. Falar e agir. E agir, né? Agir, né? Aí isso pensar, vai falar e agir com o que você acredita. De acordo com o que você acredita. Porque... E eu tô falando isso por experiência, tá? Todas as vezes que eu me sinto, tô incomodada, não tô feliz, eu faço essa avaliação, essa autoavaliação. Agora mesmo, há pouco tempo, eu fiz várias mudanças na minha vida e eu fiquei um tempo fora, fiquei 10 dias num retiro out do mundo. Eu fiz essa reflexão. O que eu tô pensando, o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, tá sendo coerente com o que eu acredito? Não é o que o tambor acredita. Não é o que a galera aqui acredita. Não é o que estão falando nas redes sociais. Não é o que eu tô falando. É o que eu acredito. Porque até por conta dessa questão das redes sociais, às vezes a gente acaba se perdendo um pouco. Sim. E aí eu falei, não, mas o que eu acredito? Né? Então, para mim, aí quando eu faço esse alinhamento, que eu sinto uma paz interior, que eu sinto... agora eu tô no caminho certo. Mesmo que isso custe às vezes, né? E aí eu adoro muito uma frase que eu uso muito, a gente não veio aqui para agradar ninguém. A Ana Beatriz fala isso, aquela psiquiatra, eu gosto muito dela. Ela fala, a gente não veio aqui para agradar ninguém. E nem para ser feliz. A gente veio aqui para evoluir. Se a gente fizer o que a gente precisa fazer, consequentemente a gente vai ser feliz. Então, às vezes, a gente se perde um pouco nesse playground, né? Então, por isso que essa parte energética me ajuda muito a voltar, sabe? A fazer
autorreflexão, por exemplo, ensinar, quando eu ensino a cura prânica, né, hoje como instrutora, então todo mês praticamente eu dou aula. E eu falo sobre construção de caráter. Então eu falo para essa pessoa, nossa, né, vou reciclar o curso, já fiz. Eu falei, gente, eu já dei mais de 30 cursos, já assisti mais de 50 cursos, acho que já passou mais de 100 cursos básicos, aí entre assistir e ministrar aula. E cada curso eu aprendo alguma coisa, e cada curso eu vejo alguma coisa que eu ainda preciso melhorar. Por um prisma diferente, ou até por uma faceta de um mesmo prisma de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que, pra mim, assim, é muito rico, porque eu evoluo como pessoa, como ser humano, e tem sempre algo para evoluir, assim. Então, pra mim, essa parte energética, ela traz uma expansão de consciência na prática, sem muito, né, mimimi. Não acredito em energia. Eu vou usar uma metáfora que o mestre Shua fala, tá? Num dos vídeos dele. Ele fala assim, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas eu vou passar a ideia. Ele fala o seguinte, não é porque você desconhecia a energia elétrica que ela não existia. Então, a ausência da sua percepção te causava ignorância e menos poder de usar o recurso. E a mesma coisa acontece com a energia vital. O seu desconhecimento dela não quer dizer que ela não exista. Mas a partir do momento que você tem a consciência e sabe como usá-la a seu favor, aí você para de ver o escuro, né? Que a energia elétrica se acende e vai clarear. E cuidar da energia vital é isso, sua vida vai fluir de uma forma melhor. Eu falo assim, não é que a vida vai ficar mais fácil, até pode ficar, mas é sobre você ficar mais consciente, mais forte para lidar com os desafios que a gente vai ter aí durante a nossa jornada, né? A questão da expansão de consciência, né? As primeiras vezes que eu escutei o termo expansão de consciência, eu achava que era assim, é uma experiência mística, né? Eu expandi a consciência. Depois, com o tempo, exatamente, o que eu visualizo, assim, como você falou, trazer luz em certas partes da nossa consciência. Sim. E nos cursos de gerenciamento de estresse, né, eu falo muito sobre alta performance com equilíbrio saudável. Tanto nas palestras, nos treinamentos, nas vivências. E quando a gente fala de gerenciamento de estresse, eu levo muito essa questão de expandir a consciência. A partir do momento que você entende, você está consciente do que é o estresse, como que é acionado o estresse, aí você consegue já, é o primeiro passo, começar a administrar, esse desestressar, né? Conseguir administrar o estresse e não estressar tanto com aquilo que você vai estar dissipando energia. Sim. E quando a gente fala de energia, é até interessante, porque a gente fala muito, né, tá falando que o podcast inteiro sobre energia, mas a palavra energia, né, ela é muito utilizada em outros aspectos. Então, tipo, acordei com energia. Chega o final do dia, tô sem energia. Então, as pessoas usam essa palavra energia, algo que você não vê, mas que você sente, né? Então, eu gosto muito de colocar, né, a questão do como que você sente energia, né? Então, vai desde essa questão de, tipo, eu tenho mais energia para fazer algo, eu tenho mais energia para trabalhar, eu tenho mais energia para sair, ou menos, né? E essa questão da energia que a gente não vê, né? Então, tipo, você não vê, mas você sente. Até eu lembro quando eu fiz o curso lá de sentir a energia do chakra coronário. E eu sou uma pessoa que eu sou muito sinestésica, eu não vejo, né? Até tive experiências com nutrópicos, né? Tipo, e outras substâncias, tipo ayahuasca e tal, em que eu nunca vi nada, né? Não tenho medo de falar que, né, eu usei por experiência e pela finalidade da expansão de consciência. Mas eu senti, realmente ligou algo, né, no meu corpo que eu consegui perceber melhor. E aí eu lembro que fazendo ali, quando eu estava esperando ver algo, né, cadê? Não tô vendo, não tô, né, ou até não tô sentindo. Mas aí quando eu só me coloquei no estado de presença plena, aí eu comecei realmente a sentir, sabe, o fluxo de energia. E aí você consegue sentir se está um fluxo pequeno, um fluxo maior, você consegue sentir pela imposição das mãos. Sim. Realmente, sinestesicamente, você sente aquilo que você não está vendo. E aí eu comecei a entender melhor, né, essa questão da energia. E quando a gente fala alta performance, né, e aí alta performance eu trago também nessa questão do equilíbrio corpo, mente e energia. E aí do outro uso da palavra energia, que é você otimizar a sua energia num determinado período de tempo para se chegar a um resultado. Então, se o seu resultado
é ser feliz, né? Como você está usando essa energia, né, para chegar a esse resultado. E na questão de longevidade saudável, a gente, no mundo corporativo, no mundo esportivo, quando a gente fala de alta performance, dos princípios de alta performance, a gente está falando muito, tipo assim, às vezes uma meta corporativa de vendas ou de atingir certas metas, ou no mundo esportivo um resultado num campeonato, uma quebra de recorde. E na vida? Né? Na vida a gente está falando da longevidade saudável. Então, se a média de vida, a gente espera chegar a 100 anos ou mais, mas como você está vivendo no dia a dia, né, para ter essa longevidade saudável, como você está trazendo saúde, você está otimizando a tua energia, você pode estar gerando às vezes um certo resultado profissional e sacrificando a saúde, mas pode ser que em determinado momento da vida, beleza, talvez eu sacrifique um pouquinho a saúde, atinja um certo resultado, depois eu volto, mas precisa ter esse equilíbrio, essa consciência de como a energia está fluindo, de como você está atingindo certos resultados, né? Sejam eles profissionais, pessoais, né? Bom, vamos chegar aqui ao nosso bloco 3 final, que a gente está perto aqui de 1 hora já, para a gente, né, chegar ao finalzinho do nosso podcast. Bom, desafios, né? Quais são os desafios éticos e de responsabilidade que os terapeutas de cura energética enfrentam? Eu já vou ler aqui a próxima pergunta, que depois você já embala aí, né? Tá. E como que você enxerga essa questão das pessoas que não tem muita compreensão, que não acreditam muito, como a gente está falando, tem gente que não acredita no que vê, né? Que principalmente grandes partes na sociedade, a gente, né, hoje mais ainda quero ver para crer, não crer para ver. E, né, o que você vê daí em questão futura, assim, né? Quais são as inovações, os avanços recentes que você tem observado na área da cura energética, né? E como que isso pode influenciar o seu futuro? Tá, eu vou primeiro da ética, né? A questão da ética eu acho muito importante a gente falar, porque assim, até a cura prânica ela tem alguns desafios em expandir, porque como o nome é Pranic Healing em inglês, fica esse trava-língua, né? Então, Pranic Healing, aí traduz para cura prânica, e às vezes a gente usa terapia prânica. As pessoas têm um certo receio porque falam que a gente vem de curandeirismo. Então teve uma resistência muito grande. Que é o curandeiro. Né? Então o que a gente sempre fala? A gente não vende a cura. A gente vende uma sessão de atendimento. E aí tem os protocolos, como o médico. Você vai no médico, você tem hipertensão, ele tem um protocolo. Na cura prânica também tem os protocolos. Então a gente trabalha de acordo com aquele protocolo e faz o tratamento e faz a orientação para o paciente. O ponto da ética, eu acho que ele é muito importante, principalmente do terapeuta, de mostrar isso para o paciente. Por exemplo, eu estou com um caso agora que eu comecei a atender, na prática, fazia tempo que eu não atendia, daí chegou um caso, uma amiga, você precisa me ajudar. Uma psicóloga está com um caso de uma depressão extrema, a pessoa com crises de ansiedade, não sei o quê. Daí eu expliquei pra pessoa, falei, o seu tratamento é de psico, assim assado, que eu posso falar pro paciente, né, porque tem coisa que você não pode falar, e o seu tratamento, vamos fazer 4 sessões para você sentir a diferença, e aí o ideal é que você faça pelo menos, né, aí eu falei pra ele, tal, o protocolo, né, beleza, a gente fez uma sessão, ele já melhorou, hoje é a 2ª sessão que eu vou fazer dele, então assim, mas eu sempre falo isso para a pessoa, eu não vou te curar, eu não posso garantir a cura, então isso é uma coisa muito forte da ética do terapeuta, ele tem que falar, eu vou fazer a sessão, vou fazer o protocolo de atendimento, tem também a sua parte, e se você estiver pronto, você vai se curar, porque eu acho, às vezes, muitas discussões que acontecem, muitos problemas que a gente tem, é por conta disso, vou lá fazer uma sessão de cura, ok, é uma sessão de cura, mas não quer dizer que a pessoa irá se curar. Então, eu sou sempre muito transparente com os pacientes. Eu já peguei caso de câncer gravíssimo e a pessoa se curou. E a mesma coisa, mas eu falei, eu estou fazendo a parte energética, você tem que fazer a sua parte de construção de caráter, de mudança de hábitos, ainda mais câncer. Câncer e depressão são os 2 casos, assim, na minha opinião, tá? Humilde opinião, mais desafiadores. Porque a depressão é um câncer de alma, vamos dizer assim, tá? Uma comparação que eu faço. Então, ela é bem desafiadora de ser tratada. E eu gosto de tratar esses casos porque eu vejo a pessoa melhorando, quando ela realmente vira a chavinha.
Tá? Então, a ética, um dos pontos principais é esse, da gente não vender a cura, mas de realmente mostrar ali o procedimento, como funciona. E eu acho que um outro ponto básico, que a gente estava falando de coerência e congruência, que eu me policio muito, né? Lógico que a gente nunca vai estar 100% nisso, senão a gente não estaria aqui, né? A gente está em... evolução constante. Eu outro dia ouvi uma frase, eu não lembro de quem era, mas me marcou, que é assim, a perfeição é inimiga do progresso, da evolução. Porque se você está perfeito, você não vai evoluir, você não vai progredir. Então, eu estou no processo também de evolução, né? Mas assim, uma coisa que eu fico muito atenta é o quanto mais eu posso ser congruente e coerente com o que eu faço, né? Com o que eu ensino. Então, eu busco o máximo que eu posso, sabe? Assim, tipo, bom, estou ensinando a fazer cura, vou fazer em mim. Em inglês, a expressão walk the talk. Walk the talk, É muito usado no mundo corporativo, né? A gente fala muito nos treinamentos. Então, assim, eu acho que tem que ser isso. Vou dar um exemplo meu. Quando eu fui começar a dar aula, eu estava no processo de me tornar instrutora, que eu estava acima do peso. Estava 15 quilos acima do meu peso. Eu olhei para mim um dia e falei, como é que eu vou falar para as pessoas, para elas cuidarem da energia, da saúde, do corpo dela, se eu não estou sendo coerente com isso? Aí foi quando eu procurei esse nutricionista, que ele me ajudou nesse processo de conscientização, sabe? Então, é isso. Então, acho que o terapeuta, ele tem que também ter essa autopercepção. Né? Que nem você ir, por exemplo, sei lá, mesmo nutricionista, você chega lá, o cara, nada contra, gente, mas o cara é obeso, o cara não se cuida, né? Então, a mesma coisa, é incongruente. Como é que eu vou falar de saúde física, de cada um vai para sua linha, né? Vou te contar um caso aqui rapidinho, né? A gente tá misturando o tempo, mas... Vamos embora. Uns anos atrás, eu fui fazer um check-up e fui num cardiologista. E aí eu cheguei lá, o médico gordo, cardiologista, gordo. Fiz lá os exames, aí detectou que eu tava com colesterol, tal, tudo. Ele me mandou tomar sevastatina e AS para afinar o sangue e tal. E ele falou assim, ó, você vai tomar esses remédios aqui, volta daqui um mês, faz outros exames pra gente ver se melhorou. O que eu fiz? Falei, não vou tomar nada desses remédios aqui. Não estou desmerecendo, eu acho que tem muitos cardiologistas bons, mas o que me passou foi que não era congruente. A pessoa que está me atendendo, a maneira como ele atendeu. E aí, eu fui fazer o que a gente sabe fazer. Então, fazer exercício físico, comer melhor e trabalhar a questão energética. Né? Fiz as 3 coisas ali, corpo, mente e energia. Voltei lá depois de 30 dias, fiz os exames novamente. Ele, muito bem, abaixou o teu colesterol, está tudo bem, continua tomando os remédios. Beleza. Recentemente, lógico, existem cardiologistas. Fui num outro cardiologista recente mesmo, antes de ontem até. Sexta-feira, né? E que trabalha na linha integrativa. Espetacular, né? Tipo, algumas coisas foi pro lado da homeopatia, né? Que tem a ver com frequência, né? Na parte, né, física. E espetacular. Congruente, coerente, sabe? Você olha para a pessoa e ela exala a saúde, o que ela fala faz sentido, entendeu? Então, acho que é muito importante, acho que em todas as profissões, né, você tá ali walking the talk. Então, acho que, assim, para mim, de ética, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas eu acho que é isso, né? Você também sempre se olhar. Lógico que a gente nunca vai estar perfeito, senão a gente não estaria aqui. Ou a gente já é perfeito, não tem evolução, né? Mas eu acho que é isso. E não vender a cura, vender a sessão, né? Vender a consulta ou o tempo. Porque o pessoal, às vezes, tem uma incoerência também. Nossa, mas você vai cobrar pela cura? Não. Eu vou cobrar pelo meu tempo. Pelo meu tempo. Porque se eu cobro 1 hora de mentoria, eu não vendo? Se eu cobro 1 hora de... Na verdade, é 2 coisas. É o seu tempo, não só o tempo que você está ali com o atendimento, mas o tempo que você dedicou para adquirir todo esse conhecimento. Sim. Para estar ali, né, na tua... Aquela hora ali, né? A escuta ativa, né? E poder ajudar a pessoa a encontrar a cura dela, né? Sim. É tanto que às vezes a pessoa fala assim, mas você vende coach e tal? Eu falei, não, eu vendo uma mentoria. Tá, mas como funciona? Eu falei, é tudo que eu já fiz. Mas não, é o método Juliana de ser. Eu brinco, é o método águia, né? É o maior desafio. Nossa, isso é o maior desafio. Porque, tipo, mas o que você vende mesmo? Assim. Você é coaching, você é mentor? O que é? Mas você ensina o quê? Né? É muito desafiador, às vezes, porque dependendo do nível de evolução que a pessoa se encontra, o nível de consciência que ela tem sobre tudo, esse universo todo aí, é difícil, às vezes, é desafiador. Sim. Desafiador, às vezes, Sim. Né, em pouco tempo,
conscientizar a pessoa do que é a sua entrega mesmo para ela, né? Tanto que eu tive que fazer um exercício há um tempo atrás, né, de em uma frase, o que você faz? Daí aquele, o que você faz? Aí eu falei, bom, aí minha frase ficou, e é ficou muito alinhado, que é, eu sou especialista em quê? Em empoderar e encorajar, em especial as mulheres, a atingirem resultados extraordinários, a viver realmente aquilo que elas podem e querem viver. Por quê? Porque como é que eu faço isso? No meu método. Aí entra a parte física, parte energética, entra tudo. Porque, quantos anos já eu estudo, quantos anos eu já... Então, assim, não tem como eu falar, eu vou fazer coach com a pessoa. Teve uma época da minha vida que sim, que eu fazia só coach. Ou só terapeuta. Hoje não, hoje tem o jeito Juliana. Então, quando chega alguém para fazer mentoria, é muito interessante. Por que você quer fazer mentoria? Porque a fulana fez, me indicou, e assim. Sua segunda pergunta, qual foi mesmo? Era a ética aí? A segunda que você fez? A segunda era a questão do futuro, né? Tipo, como você vê a sua atuação futura. Tá. Aqui, quais são as inovações e avanços recentes que você tem observado nessa área de cura energética? Tá. Né? Isso que você acabou de falar, não deixa de ser essa parte, Sim. Né? E como eles podem influenciar o seu futuro. Né? Tá. Acho que tem várias questões aí. Primeiro que é o que você usa muito, eu acho muito assertivo, que é essa questão da integração. Né? Então, como a gente não é nem só energia, nem só corpo, então assim, é isso. Para mim, eu vejo que não existe uma vida saudável se a gente não tiver a consciência que somos seres integrais. E eu tenho que cuidar de todas essas áreas. Outro ponto importante, a gente precisa ter consciência cada vez mais, assim, tá bom, tá vindo a inteligência artificial, né? Toda essa parte que tá em evidência hoje. Gente, o principal, ser humano, a gente precisa voltar para a base. Porque a gente fala muito de futuro, mas a gente esquece do básico. Que nós somos seres humanos, na minha concepção. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Sim, certo? Adoro essa Então, é básico isso. Pode ser no futuro que a gente fala. Se eu tiver essa percepção que eu sou um ser espiritual, tendo uma experiência humana, os desafios que vêm é para eu crescer e evoluir. Então, pode vir uma tecnologia que vai me desafiar? Vai, mas, se eu usar minha mente... Se eu trabalhar minha energia, eu vou achar uma solução para aquilo. Mas o que acontece? Nós estamos, né, em geral, a massa está sendo conduzida aqui a desacreditar de si, a desacreditar do poder interno. Então, hoje eu brinco, o que você faz? Eu ajudo as pessoas a se reconectarem com a alma que ela é, com a essência que ela é, e viver o potencial. Como é que eu faço isso? Tem várias formas. Então, acho que, assim, falando de futuro... Não adianta a gente se preocupar com o futuro se a gente nem sabe quem a gente é. Então, básico 1 da vida. Eu não sei o que as pessoas que estão ouvindo acreditam, mas assim, isso é o que eu acredito. E se você não acredita, eu respeito, mas se questiona um pouquinho mais, tá? Porque a gente fica... E aí tem um outro ponto, que é a gente fica muito preocupado com o futuro e esquece de viver o presente. Então, a grande sacada para a gente ter o que a gente quer ter é a gente ser quem a gente é, fazer o que precisa ser feito. Que seja coerente com o que você é. Que seja coerente com quem eu sou. E aí, esse fazer, ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito por pressão, ele pode ser feito porque eu tenho que fazer, ele pode ser feito porque eu preciso fazer, ou também ele pode ser feito, ok, eu preciso fazer isso, mas eu escolho fazer isso de um jeito divertido, eu escolho fazer isso com pessoas que eu gosto. Na mentoria tem muito mudado, desculpa até te interromper, Tranquilo. Essa questão do ter que, precisar que e bom que. Então, quando a própria palavra, na questão do gerenciamento de estresse, de gerar uma frequência positiva, que é exatamente o que você falou, de você ter prazer no que você está fazendo, é começar a colocar, é bom que eu faça, e não eu tenho que, eu preciso que fazer isso, né? Então, por exemplo, para a gente levar esse conhecimento às outras pessoas, é bom que a gente faça um podcast. Sim. É bom que a gente devote o nosso tempo aqui, a equipe que está aqui, ali, né, 1 hora e pouco, para levar isso como uma forma física de expandir a consciência das pessoas que estão ouvindo a gente conversar aqui. Sim. Né? Então é bom que a gente devote esse tempo para ter essa expansão de consciência, não que a gente precise estar aqui, ou que a gente tenha que fazer tal coisa, que eu tenho que publicar. Não, é bom que eu publique, é bom que eu faça isso, é bom que eu dedique certo tempo para isso. Né? Só o fato de você mudar essa palavra já
vira É outro chave. sentimento, é outra frequência de energia. É, eu mudo, sempre eu explico 3 palavras que eu mudei na minha vida e eu ensino sempre. É difícil. Desafiador, né? Aham. O tenho que para o eu quero, Eu quero. né? Bom, Então, é bom ou que, eu quero, legal. e o Triste? não, peraí, é desafiador, tenho que, nossa, é tentar e fazer. Tentar. Eu vou tentar. Eu vou Não fazer. existe, já dizia o Yoda. O Yoda, já viram, né? Star Wars tem aquele videozinho do Yoda. Se você vai tentar, você não vai fazer. Não existe isso. E aí, quem quiser mais parte científica, tem na programação neurolinguística. Quando você fala, eu vou tentar, por exemplo, você fala assim, Ju, vamos gravar um podcast? Eu falo, tá bom, Tambor, eu vou tentar. Eu vou fazer o possível. Não, eu não vou ter 100% do meu comprometimento. Se eu falar pra você, eu vou fazer, eu vou fazer. Então, isso interfere no nosso comportamento. De alguma maneira, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer, já fizemos. É isso aí. Até o já feito é legal também, né? Que aí... Então, assim, isso é muito legal porque aciona, e é o poder das palavras, né? A gente tá falando um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu acho que no momento presente, voltando para a pergunta principal, né? No momento presente, o que eu posso fazer? Sabe? Não é o que eu posso tentar. O que eu acho que o futuro... O que eu vou fazer? É isso, agora. Agora eu vou gravar um podcast, né? Vou compartilhar um pouquinho do que eu sei, vou aprender um pouco. Sempre eu penso nisso. Então, é importante, sim, estudar as tendências. Por exemplo, uma coisa muito legal da cura prânica, falando de futuro, que eu pensei quando eu comecei lá atrás, é porque eu atendo à distância. Então, eu posso atender qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Eu tenho um paciente fora do Brasil. Eu só não pode ir fora do planeta, tá? Mas dentro do planeta... Qualquer lugar, né? Who knows, né? Mas por enquanto não pode, né? Elon Musk aí, a SpaceX, né? Vai saber. Mas estão falando de futuro, é isso, por exemplo. Se eu quiser tirar uma férias, por exemplo, quero ficar lá na Bahia, lá, trabalhando de lá, eu posso continuar atendendo, Então, essa liberdade de localização. Geográfica, por exemplo. Né? Por exemplo, espacial. Pensando na pandemia. Na pandemia foi quando a gente mais trabalhou. Sim. Então, ainda mais que não podia ter contato físico, muitos terapeutas, massoterapeutas que dependiam de toque, não podiam trabalhar. A gente que não tem toque, trabalhou muito. Emendando essa resposta com como que as pessoas conseguem acessar mais da sua fonte de conhecimento, né? Fala um pouquinho aí o que você tem a oferecer de cursos, mentorias, cursos, você comentou que já tem no portal, inclusive, tem um, né? Tem. Assim, hoje tem as minhas redes sociais, né, que é Juliana Lustosa, então no meu Instagram, YouTube, sempre tem conteúdos em relação a isso que eu trabalho, essa parte, principalmente essa parte da mente mesmo. Tem um trabalho mais voltado para mulheres, mas é aquilo que eu te falei. Vira e mexe, aparece algum homem e eu acabo fazendo também mentorias. Então, faço essa parte de trabalho corporativo e dentro da parte corporativa, né, quem quiser olhar, tem lá alguns conteúdos, eu sempre levo essa parte de expansão de consciência. Tá? Então, você vai trabalhar liderança? Vou, mas tem lá propósito, tem comunicação não violenta, então sempre tem o pano de fundo, isso é um segredo que agora já não é mais, mas o pano de fundo sempre é a expansão de consciência. Por quê? Isso é um insight que eu tive um dia. Pessoas melhores, né? Pessoas com mais consciência, atitudes mais conscientes, empresas mais coerentes, não tem segredo. Então, por isso eu estou falando, quando eu falo empresa, eu estou falando de pessoas, não tem diferença. Né? É só um PJ ali, só uma instituição, mas quem faz aquilo funcionar são as pessoas. Né? Então, eu trabalho para as pessoas. Isso é a parte mais corporativa. Aí a parte mais aberta à pessoa física tem as mentorias, né? Que tem individual ou em grupo, e no portal, que é o portal, a gente tem uma plataforma que a gente distribui conteúdos, né, para expansão de consciência gratuito. Você entra lá, tem um curso que eu fiz, Propósito, o caminho, mudei o nome esses dias, não lembro agora. Mas o propósito. Como é? Não, é curtinho, 2 horinhas de curso. 2 horas de curso. São 2 horas de vídeo, de aula, mas tem exercício. Dividido por módulos. Então, assim. tem vários módulos. Então, você assiste uma aula e tem um exercício. Então, assiste uma aula, tem uma prática. Toda aula tem um exercício. Tá? São aulas curtas. Tudo voltado para propósito. Tudo voltado para propósito. Propósito, o caminho do poder pessoal. Então, ali nesse curso, o que eu coloquei?
toda a minha trajetória, experiências, a teoria e prática do que eu fui fazendo e como eu conduzo as pessoas, né, que ali está gravado, mas quando é individual tem algumas coisinhas a mais. Mas, Ju, quero fazer. Entra lá, se cadastra, automaticamente você recebe e faz o curso. Perfeito, vou até deixar o link aí na descrição, se tiver no YouTube. Boa. Esse vídeo, você vai encontrar aí. Viu, produção? E uma coisa legal, né, para quem está assistindo, né, no YouTube, você gostou? Curte. Por quê? Porque vai chegar para mais gente, cara. Exato. É isso. Deixa um comentário, uma pergunta. Ju, você falou aquilo, não entendi ou não concordo. Escreve lá. Eu falo que com sabedoria, com amorosidade, a gente pode falar o que a gente pensa, né? Ninguém tem que concordar com a gente, porque não existe só a nossa verdade. E eu acho muito legal, até quando chega alguns questionamentos, né? Sim, também adoro porque quando colocam comentários discordando daquilo que você está falando, nos faz questionar e expandir ainda mais a nossa consciência, né? Para ter o olhar do outro que não concorda, tá, mas por que, então, como é e tal, né? É legal. Legal. E o que mais, então? Tem o portal, tem a tua mentoria. Tem a minha mentoria. Tem a terapia prânica, que você atua também no one-on-one, né? Aí a última coisa Pelas que eu falar redes sociais consegue chegar até você. A cura prânica, hoje eu faço os cursos pelo Padme, né? Espaço Padme, e eu ministro o curso básico lá. Depois, quem quiser, entra lá, porque daí tem vários outros cursos avançados, psico, mas tem que fazer o básico, não tem jeito. Então, Ju, quero saber, quero conhecer também como manda uma mensagenzinha, a gente bate papo. Júlia, eu vou até aproveitar e falar. Quando eu entrei no meu processo de cura, depois do acidente, eu fiz o curso de Theta Healing, fiz o curso de cura prânica, participei ainda de mais alguns cursos de extensão na linha do coaching, mas o da terapia prânica, que até hoje está presente no meu dia a dia, como eu falei, né, da limpeza energética da comida, do alinhamento do fluxo de energia, da congruência e coerência, né, de você realmente viver no dia a dia esses ensinamentos para deixar sempre a energia fluindo, deixar a energia, né, equilibrada e fluindo, né? Sim. Então, eu super aconselho fazer esse curso lá no Padme, né, que a Juliana tá falando. Eu fiz até o psicoterapia e eu fiquei na dúvida na época que eu tava querendo fazer. Ou eu fazia o DNA avançado, eu fiz já tinha feito o avançado nos dois, na verdade. Aí tinha um terceiro do DNA. Será que era? Eu não lembro exatamente como chama o terceiro nível do Theta Healing, com o terceiro da cura prânica. Eu falei, mas eu tô seguindo 2, e tem muito aquela questão, né, na linha das yoga, da filosofia milenar do yoga ali, que às vezes você tá seguindo uma linha, aí você vai lá, cava um buraco e não acha a água, né? Aí você vai lá, cava e não acha. Então escolhe. Eu não me arrependo de ter coletado conhecimentos e a psicoterapia, que eu quase não fiz, eu estou muito grato de ter feito, porque foi o que realmente fez assim, né? Expande, né? Você faz o básico, nossa, legal, tal. Se você coloca em prática, você começa a sentir o resultado, aí você faz o avançado, potencializa chegar a esse resultado, e quando você faz a psico, você tipo, abre para um outro universo de aplicação. Né? E se a gente pensar, né, já que você está falando disso, são 3 cursos que é nessa ordem, né? São 5 dias. Então, 2 dias de básico, 2 dias de avançado e 1 dia de psico. E eu falo isso quando eu dou aula. Eu falo para os alunos, se eu puder te dar um conselho, que conselho a gente não dá, né? A gente vende, faz até o psico. Porque, cara, se você tiver qualquer desafio físico e psicológico, você vai ter uma ferramenta. Sim. Então, assim, para você, tipo, uma linha de ferramenta, só uma curiosidade. Eu tenho 3 sobrinhos. E aí, eu não sou, tipo, a pessoa se cortou, nem quero ver. Então, o que me motivou muito foi porque eu queria estar mais com meu sobrinho, eu tinha medo deles se machucarem. Hoje, você me falar, vou ficar 1 mês sozinha com meu sobrinho. Se acontecer qualquer coisa, eu sei que eu tô resguardada. Porque, né, uma vez o meu sobrinho caiu, teve uma queda bem forte de bicicleta. Sabe quando a pessoa fica sem ar, assim, né? Fica meio... E aí eu lembro que eu só falei... Aí eu, na hora, assim, me acalmei para ele poder se acalmar e poder voltar a respirar. E aí eu fui fazendo a técnica nele, Aí quando ele conseguiu respirar, ele, madrinha, faz cura em mim. Eu falei, não, a madrinha tá fazendo. Aí fui fazendo. Daqui a pouco passou, já tava ali andando de bicicleta e tal. Então, assim, isso também, para quem tá assistindo, mães, tios, tias, né? Principalmente as mães. Pra mim, me deu uma segurança absurda nessa questão, assim, sabe? De qualquer lugar que eu tiver, cortei o dedo, sei fazer o negócio, sabe? Um amigo meu, que ele tava com crise de ansiedade. Putz, Ju, me ajuda.
fiz lá nele, sabe assim? Então, é uma ferramenta para a vida, realmente, como você disse, o Master Show queria, né, falava de ter a grande visão, é um terapeuta por família. Então, se tem ninguém na família que fez ainda, faz. E a questão de mentoria com você, aí se não for corporativo, pessoa física, tem também. Então, tem também, é individual. Tem até coisa nova vindo aí por aí, né? Tem coisa nova. Tem uns projetos novos que estão saindo para o segundo semestre. Segundo semestre de 2024 tem projeto novo. Como eu dei uma reformulada em algumas coisas, então por isso eu falei, agora eu dei uma... Você está na fase Estou na fase de modelar, eu estou testando algumas coisas também, né? Porque sempre antes de jogar eu gosto de testar com algumas pessoas, então estou finalizando o teste, mas segundo semestre sem novidades. Vou aproveitar e te convidar também, que eu estou na final da modelagem de um workshop. Legal. De 4 horas sobre autocontrole, né? Gerenciamento de estresse, autocontrole com experiência. Legal. Então a gente ensina técnicas de respiração, visualização, meditação, então tudo esse universo que a gente gosta. E a experiência no final é um voo indoor. Então eu quero te convidar também para você participar desse grupo de validação, tá bom? Tá bom, agradeço. Ju, pra gente finalizar, tá? Eu agradeço a tua presença aqui também. Se houvesse uma maneira de colocar um outdoor mental que fosse chegar hoje em todos os seres vivos do planeta, qual seria essa frase, essa mensagem que você gostaria que a grande maioria das pessoas recebessem? Sem sombra de dúvida, para mim seja você, sabe? Viva a sua verdade, viva a sua essência. Você veio para ser você. Só existe um tambor, só existe uma Juliana. Então, viva a sua essência, né? E basicamente é isso. Seja feliz. Gratidão, obrigado. Então, fica essa frase para você refletir a respeito. Seja você e viva a sua verdade. Seja congruente, coerente com a sua verdade e sua essência. Valeu, Ju. Gratidão, viu? Obrigada.